Muito bom dia, vamos lá começar o Minuto do Musa dia 2 de agosto, começando o mês, a gente terminou o mês de julho aqui bastante volátil, mas vamos lá para esse mês de agosto. Hoje nos Estados Unidos, agora os índices futuros estão subindo, tá? E hoje a gente tem o PMI industrial por lá, lembrando que os PMI sempre quando saem acima de 50 é expansão e abaixo de 50 retração, tá? Bom, sairá por volta das 10h30 da manhã nos Estados Unidos. E também essa semana a gente deve ter os detalhes do pacote de mais $1 trilhão de infraestrutura nos Estados Unidos. Se terá o apoio dos republicanos e democratas ou não no Senado, veremos isso ao longo dos próximos dias, tá? Um outro dado importante nos Estados Unidos que a gente vai ter essa semana vai ser o payroll, que é o relatório de empregos, é o dado mais importante sobre relatório de empregos nos Estados Unidos, ainda mais no meio disso que a gente está vivendo. Os Estados Unidos vão mudar a sua política monetária, continuarão comprando 120 bilhões de dólares mensais de ativos para injetar dinheiro na economia? Eu acredito que sim, que manterão a taxa de juros ainda inalterada por bastante tempo, entre 0 e 0,25 como está hoje. Mas esses dados que vão saindo ao longo do tempo, tanto de inflação como emprego, são importantes para ir dando um termômetro sobre tudo isso, tá? Ainda nessa semana por lá, saem os balanços de 1/4 das empresas do S&P 500, um dos principais índices, tá? Então vai ser uma semana bastante carregada de dados nos Estados Unidos. Vamos um pouquinho para a Europa, a gente tem um monte de PMIs também saindo por lá, industriais, já saíram de alguns países, tá? Que vieram mais em linha com o esperado, França, Espanha, e saiu da zona do euro como um todo também, tá? Veio 62,8 quando a expectativa era 62,6. Então, o PMI industrial veio levemente melhor do que se esperava e bastante acima de 50, que é a expansão na zona do euro, tá? Na Alemanha, saíram vendas no varejo, para quem lembra, na sexta-feira eu falei sobre o PIB alemão, que veio pouco abaixo do esperado. Cresceu, mas abaixo do esperado. Mas agora as vendas no varejo por lá vieram muito melhores. Cresceram 4,2% no mês de junho, quando a expectativa era alta de 2%, tá? Cresceu mais que o dobro. E anualizado cresceu 6,2%, quando a expectativa era uma queda de menos 2,2%. Então veio bastante melhor do que o esperado as vendas no varejo, tá? Outro dado importante na zona do euro, o Banco Central da Inglaterra, que é o Bank of England, ele vai definir a sua taxa de juros essa semana. É bem provável que ele siga o Federal Reserve, o Banco Central americano, mantendo os juros inalterado, mantendo sua política de compra ainda, seguirá bastante o que o Fed vem falando e que o mercado ainda não está pronto para retirar esses estímulos. Mas vamos esperar, isso acontece ao longo da semana, tá? E ainda vamos ver os próximos passos da China. Lembrando que na semana passada os mercados por lá caíram fortes, principalmente empresas de educação, imobiliário, com aquele cerco regulatório que o governo chinês vem fazendo para emitir ações no exterior. Tá? Então o governo chinês começando a apertar as regulações para isso, falando que algumas empresas não poderiam emitir ações nos Estados Unidos, elas chegaram a cair mais de 60% em empresas de educação. Tá? Vamos ver como isso se desenrola. E vindo um pouquinho aqui para o Brasil, lembrando que na sexta-feira a gente fechou com uma forte queda, muito mais do que o mundo, caímos 3% o Ibovespa aqui, basicamente com medo do governo romper o teto de gastos. O teto de gastos permitiria, se fosse rompido, que o governo gastasse mais do que arrecada. Isso obviamente traz uma onda mais inflacionária, de alta de juros e aquele círculo vicioso que a gente conhece bastante no Brasil, mas o Ministério da Economia é bem firme, pelo menos mostra, em não romper esse teto de gastos. Vamos ver se assim consegue. O risco das eleições se aproximando faz com que, obviamente, medidas populistas, principalmente nesse sistema mortal como funciona o Brasil aqui, em buscar gastos, acabe rompendo com a austeridade fiscal. Essa semana a gente tem aqui no Brasil a decisão do Copom, Comitê de Política Monetária, que define os nossos juros. É bem provável que a gente suba a nossa taxa de juros de 4,25 para 5,25 no movimento de levar ela de volta para uma situação de equilíbrio mais próximo com a inflação. Temos também ainda resultados de grandes bancos aqui no Brasil e agora pela manhã, como toda segunda de manhã, a projeção do Focus, que mostra a inflação e mostra a taxa de juros e o dólar para os próximos anos. E ainda tem no Brasil também, assim como no restante do mundo, o PMI industrial, que sai às 10h45 da manhã. Uma ótima semana a todos, um forte abraço. Vamos lá, mais uma semana volátil. Forte abraço, Bruno Musa.